bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer os jogos dessa terça-feira e, é lógico, os resultados da segunda também. Vamos passar tudo aqui, gente. Começando pelos jogos da terça. 1h da tarde, Al-Shabaab e Al-Fateh, Campeonato Saudita, 1h da tarde nessa terça-feira. 3h da tarde, Al-Hilal e Damak. 3h da tarde nessa terça-feira, Campeonato Saudita também. Vamos lá, gente, 3h45 da tarde nessa terça-feira, Ipswich Town contra o Southampton, segunda divisão inglesa, Championship, 3h45 da tarde. 4h da tarde, Liga dos Campeões da Europa, semifinal, jogo de ida. PSG e Bayern de Munique. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. 4h da tarde, Liga dos Campeões da Europa nessa terça-feira. Vamos lá, gente. Bahia e Grêmio, Campeonato Brasileiro Feminino, nessa terça-feira, 6h da noite. Libertad contra o Independente Del Valle. Vou dar uma checada aqui, certo? Copa Libertadores, 7h da noite nessa terça-feira. Cruzeiro e Palmeiras, 6h da noite nessa terça-feira, Campeonato Brasileiro Sub-20. 6h da noite, repetindo. Bom, 7h da noite, Lanús e LDU, Copa Libertadores. Botafogo e Independente Petroleiro, Santos e São Lourenço, Copa Sul-Americana, 7h da noite, jogos também dessa terça-feira, repetindo, 7h da noite. Jogo da volta, semifinal, Campeonato Paulista, Série A2, o Votuporanguense recebe a Juventus, da Rua Javari, Campeonato Paulista, Série A2, 8h da noite nessa terça-feira. Vamos lá, gente. Audax Italiano e Barraca Central nessa terça-feira, 9h da noite, Copa Sul-Americana. Universidade Central da Venezuela contra o Rosário Central da Argentina, 9h da noite também nessa terça-feira, Copa Libertadores da América. Vamos lá, gente. Cruzeiro e Boca Juniors, 9h30 da noite nessa terça-feira, Copa Libertadores da América. São Paulo e Milionários, aqui Copa Sul-Americana, 9h30 da noite também nessa terça-feira. Deportivo Cuenca contra o Recoleta, Copa Sul-Americana, 9h30 da noite nessa terça-feira. 11h da noite, gente, nessa terça-feira, o O'Higgins vai encarar o Boston River, aqui Copa Sul-Americana, 11h da noite nessa terça-feira. O Tolima, da Colômbia, vai encarar o Coquimbo Unido, do Chile, Copa Libertadores. Júnior Barranquilla e Sporting Cristal, Copa Libertadores, também 11h da noite nessa terça-feira. Já começando a passar resultados aqui, gente, né? Eu vou passar resultados pela Copa Pernambuco, categoria Sub-20, tá? O Sport Recife venceu o Xangrande por 6-0 e se classificou para a semifinal da Copa Pernambuco Sub-20. O Náutico venceu o Ibis por 5-0, também se classificando para semifinal da Copa Pernambuco Sub-20, né? Na Copa Pernambuco, categoria Sub-13, o Sport Recife empatou com o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe por 0-0, vencendo os pênaltis por 7-6, também se classificando para a próxima fase da Copa Pernambuco, categoria Sub-13. Também aqui,
Vamos ver se eu consigo trazer. O resultado do retrô, não consegui pegar, gente. Realmente não consegui. Eu não vou passar um placar aqui por não ter certeza, beleza? Mais um resultado aqui relacionado ao Sport Recife. Copa do Brasil Sub-15. CEO de Alagoas 0, Sport Recife 3. Copa do Brasil Sub-15, beleza? Já começando a passar resultados aqui, gente, né? Eu vou passar resultados pela Copa Pernambuco, categoria Sub-20, tá? O Sport Recife venceu o Xangrande por 6-0 e se classificou para a semifinal da Copa Pernambuco Sub-20. O Náutico venceu o Ibis por 5-0, também se classificando para a semifinal da Copa Pernambuco Sub-20, né? Na Copa Pernambuco, categoria Sub-13, o Sport Recife empatou com o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe por 0-0, vencendo os pênaltis por 7-6, também se classificando para a próxima fase da Copa Pernambuco, categoria Sub-13. Também aqui, vamos ver se eu consigo trazer. O resultado do retrô, não consegui pegar, gente. Realmente não consegui. Eu não vou passar um placar aqui por não ter certeza, beleza? Mais um resultado aqui relacionado ao Sport Recife. Copa do Brasil Sub-15. CEO de Alagoas 0, Sport Recife 3. Copa do Brasil Sub-15, beleza? Vamos lá, gente. Campeonato inglês. Manchester United 2, Brentford 1. Campeonato inglês, primeira divisão. Gil Vicente 2, Casa Pia 1. Campeonato português. E também aqui, o Bolt Clube perdeu para o Copenhague por 3-0, campeonato dinamarquês. Campeonato argentino, Vélez Sarsfield 2, União Santa Fé também 2. Campeonato brasileiro feminino, segunda divisão. O Atlético Piauiense venceu o Rio Negro de Roraima por 8-1. 8 para o Atlético Piauiense, 1 para o Rio Negro de Roraima. Campeonato brasileiro feminino, segunda divisão. Aqui também São Paulo 0, América Mineiro também 0. Aqui, Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Série B, Campeonato Brasileiro. O Náutico venceu o Atlético de São João del Rei. Atlético de São João del Rei 0, Náutico 1. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais resultados por aqui. Guarani 2, Ferroviária de São Paulo também 2. Caxias do Rio Grande do Sul 2, Ipiranga de Erechim 1. Aqui resultados pela série C do Campeonato Brasileiro. Repetindo, resultados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, Campeonato Brasileiro Feminino, Palmeiras 0, Santos também 0. Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino, o Brasil se classificou para a próxima fase da competição. Brasil 5, Uruguai 3. E a seleção brasileira feminina Sub-17 na próxima fase do Sul-Americano Sub-17 feminino. É isso aí, vamos em frente. Bom, gente, ainda tem um jogo para passar, mas já vamos passar aqui, né, a provável escalação do Bayern de Munique para esse jogo de amanhã. Primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG. Jogo na França, né, no Parque dos Príncipes, na casa do PSG. Bom, a provável escalação do Bayern de Munique é a seguinte: Neuer no gol, Laimer na direita, ou Stanisic na direita e Laimer na esquerda. Beleza? Se ele fizer da maneira comum, Laimer na direita,
Stanisic na esquerda, tá? Mas caso não, ele vai inverter os laterais. Então o Stanisic iria para a direita e o Laimer para a esquerda. Dito isso, o Upamecano e Jonathan Tah na defesa. O Upamecano e Jonathan Tah na defesa. Kimmich, Pavlovic, o Musiala, o Olise, o Harry Kane e o Luiz Dias, tá? Essa é a provável escalação do Bayern de Munique para pegar o PSG. Desfalques, gente, do Bayern de Munique para esse jogo, bom, permanecem os mesmos, tá? Que eu já venho citando aqui, com exceção de um, o Reich, né? O Sven Ulreich, que é o terceiro goleiro, né? Do Bayern de Munique, que vinha lesionado, esse vai para o banco para esse jogo aí do Bayern de Munique contra o PSG. Os outros, o Bishop, volante, o Lennart Kau, ponta, o Gnabry, né? Esse não joga mais na temporada, nem vai para a Copa do Mundo, já coloquei isso aí, né, em outros vídeos. Não tem informação novamente sobre o Maicon Cardoso, ponta, e o Indosmike, ponta, tá? Não tenho informação. Se tiverem bem, os dois vão para o banco para esse jogo contra o PSG, tá? O Rafael Guerreiro, gente, ele que foi titular no último jogo do Bayern de Munique contra o time do Mais 05, ele saiu no segundo tempo, ao que parecia só estafado mesmo, só cansado, mas não, se lesionou, uma pequena lesão, e não deve estar pronto para esse jogo específico contra o PSG, tá? Então, mais um desfalque aí do Bayern de Munique no banco. Bom, confrontos entre PSG e Bayern de Munique, tivemos ao todo 16 confrontos, com 9 vitórias do Bayern de Munique e 7 vitórias do PSG, tá? Os últimos 2 confrontos entre as equipes, o PSG venceu o Bayern de Munique na Copa Mundial de Clubes, 2-0, eliminou o Bayern de Munique da competição. E na fase de Liga, da Liga dos Campeões de Europa, nessa atual edição, o Bayern de Munique venceu em Paris o PSG por 2-1. Aqui também, né? Então, esses são os últimos 2 confrontos entre as equipes, os mais recentes no caso. Bom, gente, falando do jogo especificamente. Ô, Ítalo, dá para apontar um favorito? Tu que é torcedor do Bayern de Munique? Tu vai apontar o Bayern de Munique, né? Marmelada. Não vou não. Nem vou apontar o PSG, gente. Não tem favorito, basicamente. Eu vou explicar o porquê. A forma de jogar das duas equipes é bem parecida, tá? Com uma ou outra diferença ali na forma de se portar dentro de campo, mas muito parecidos os dois times, tá? São equipes muito boas, taticamente, tecnicamente, fisicamente, correm pra caramba, beleza? E que tem, por característica, atacar. Times ofensivos, que priorizam atacar acima de defender, tá? O que isso é bom e ruim, né? Ao mesmo tempo. Bom, o Bayern de Munique tem chance de passar pelo PSG nessas eliminatórias? Gente, eu falei uma coisa de Bayern de Munique e Real Madrid que eu vou repetir agora para PSG e Bayern de Munique. 50-50. Não tem favorito. Então eu dizer que o Bayern de Munique pode passar? Pode. Pode sim pelo PSG. Pode de verdade. Mas se eu estou colocando 50-50, é porque o PSG tem totais condições também de eliminar o Bayern de Munique. Certo, gente? É um jogo
seja na França, na Alemanha, os 2 jogos. Equilíbrio, muito equilíbrio, intenso equilíbrio. Não tem o que falar, beleza? Se os amigos forem pegar as campanhas, o PSG foi para os playoffs contra o Mônaco, né? O PSG começou muito bem a Liga dos Campeões como líder, pau a pau com o Bayern de Munique ali disputando. Quando perdeu para o Bayern de Munique, o PSG teve uma sequência complicada, e aí oscilou. E, bom, perdeu posições, foi para os playoffs, passou pelo Mônaco e foi para as oitavas. O Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, ficou ali disputando pau a pau com o Arsenal, né? Quem seria o primeiro no geral. E por 3 pontos, o Arsenal, os 3 pontos justamente que o Arsenal conseguiu ao vencer o Bayern de Munique na fase de Liga, foi os 3 pontos que o Arsenal precisou para ser o líder geral e o Bayern de Munique foi o segundo. Agora, isso quer dizer, no caso as campanhas que eu estou citando aqui, que o PSG não é favorito contra o Bayern, ou que não é 50-50? Será que eu estou me contradizendo? Não, gente, não estou. E não estou baseado numa coisa muito simples. Rendimento, bola, jogo jogado mesmo. As 2 equipes se equiparam totalmente, tá? Por isso é que eu considero que 50-50 não tem favorito. Se eu disser aqui para os amigos que o PSG vai triturar o Bayern de Munique, eu estaria falando uma inverdade. Assim como se eu falar também que o Bayern de Munique vai triturar o PSG. Gente, jogo é jogo. Tudo pode acontecer, tá? Aquela velha coisa do futebol, futebol é uma caixinha de surpresa. Sim, isso tudo é verdade. Mas 2 titãs europeus. O atual campeão da Champions, que é o PSG, contra o Bayern de Munique, que é o desafiante, tá? É um desafiante que iguala forças hoje com o PSG. Então, por isso que eu venho dizendo, jogo complicado, jogo difícil, e como torcedor, agora sim, vou falar como torcedor, eu torço que o Bayern de Munique pratique um bom futebol. A mesma coisa que eu falei contra o Real Madrid, eu vou repetir hoje. Que o Bayern de Munique jogue bem, jogue bola contra o PSG, porque menos que isso, apanha, tá certo? O PSG é um time atento, ligado. A primeira falha, você dança. Então, é uma trocação de golpe. É, de fato, um jogo de titãs. 50-50 mesmo. Não tem ninguém que fica devendo para ninguém, não. Então, é trocação de soco mesmo. Vamos ver quem vai passar, né? Vamos ver. Eu torço que seja o Bayern de Munique. Vejo condições de vencer na França. Sim, vejo totais condições. Mas é luta. É coração na ponta da chuteira e vamos ver no que vai dar. Beleza? Vamos lá, gente, encerrando o vídeo. Argentinos Júniors 2, Huracan 1, Campeonato Argentino. Atlético Mineiro 2, Botafogo 0. Aqui, Campeonato Brasileiro Feminino. Beleza? Só passando mais um número, gente, aqui de PSG e Bayern de Munique, né? 38 gols marcados pelo Bayern de Munique na atual Liga dos Campeões. 38 gols marcados pelo PSG na atual Liga dos Campeões da Europa, tá? Pelo que eu consegui de notícia, os 2 melhores ataques da Champions, tá? Não sei se isso está confirmado, mas é por aí, né? A notícia pelo menos saiu dessa maneira, né? Se não for isso aqui, se de fato não foram os 2 melhores ataques, eu corrijo depois, beleza? Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!